Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Pastor Marcos já pediu para eu vir direto e retomar o assunto com os irmãos. Estamos aí na página 9, falando sobre fatores opositores à unidade. Ausência de humildade, de mansidão, de longanimidade, compreensão. É preciso compreendermos uns aos outros. E na sequência, tem aí partidarismo, que é um outro fator que impede que haja unidade ou rompe a unidade existente. Partidarismo, todos sabem o que é, fala de facções. Se usarmos o exemplo no esporte, fala de torcidas, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, um garçom que estava atendendo a gente, muito simpático, muito gentil. Aí ele olhou para alguém, não sei se identificou alguma coisa, e disse assim: "E o senhor quer o quê? Quer tomar o quê, vascaíno?" E aquela pessoa que ouviu não gostou muito, né? Porque parece que o Vasco foi rebaixado, né? Mas, estou dando um exemplo lá de fora, para os irmãos entenderem que lá fora é comum, né? Essas brincadeiras, facções, torcidas organizadas. Agora, aqui dentro da igreja não pode existir isso. Não pode ter grupos, partidos. Os irmãos lembram da igreja de Corinto? Tinha lá os partidos, né? Sou de Paulo, sou de Pedro, Apolo, outros eram de Jesus. Interessante, irmãos, que tinha ali 5 grupos. Não é isso? Apolo, Cefas, Paulo, Jesus. E qual era o outro grupo que tinha ali? Os irmãos lembram? No versículo anterior fala qual era o outro grupo. É da família de Cloé. Houve uma família que denunciou para Paulo aquela situação, contando que a igreja estava dividida. Então tinha da família de Cloé, que era um grupo que não concordava com nenhum dos 4 grupos, que era outro grupo. Então eram 5 grupos dentro da igreja. Aí Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, não vamos ler, mas os irmãos conhecem o texto, e ele vai mostrando que aquilo não poderia acontecer. Porque quando nós nos dividimos em pequenos partidos dentro da igreja, pequenas facções, eu não estou falando aqui, irmãos, de amizades. Nós temos que ter maturidade para entender que, de repente, nós temos amizades mais próximas com algumas pessoas. Isso é natural. Até Jesus, né? Em várias situações, ele levava sempre 3, né? Pedro, Tiago e João. Não estou falando disso. Eu estou falando da gente desprezar, brigar, criar conflitos que não contribuem em nada, pelo contrário, rompem a unidade e demonstram a falta de amor e de respeito que nós devemos nutrir uns pelos outros. Temos que ser maduros para entender que, de repente, algum obreiro tem um relacionamento maior, mais íntimo, mais próximo com algumas pessoas. Isso é natural. Mas isso não nos dá o direito de desprezarmos outras por causa das nossas amizades. E o partidarismo, a facção, ela é revelada quando não há mais o mesmo sentimento. É possível que dentro de uma congregação, com 50, 100, 200 pessoas, eu não vou ter um grau de relacionamento mais íntimo com alguém, porque é impossível a gente ter esse relacionamento íntimo com todos. Mas eu não sou inimigo daquela pessoa. Eu não sou opositor daquela pessoa, eu apenas estou um pouco distante. Às vezes, por questões geográficas e outras questões, eu fico um pouco distante, mas não quer dizer que eu seja inimigo dela, que eu estou contra ela, porque o partidarismo coloca um contra o outro, um brigando contra o outro, um disputando contra o outro. Há alguns lugares aí, alguns eventos, inclusive, infelizmente, até no meio da Assembleia de Deus, em alguns lugares, que na realidade deixou de ser aquele evento espiritual para glorificar ao Senhor
e passou a ser um evento de disputas. Quem é o pregador mais famoso aqui? Há alguns eventos, não vou citar nomes, mas quem é inteligente sabe do que eu estou falando, que prega no melhor horário, no melhor dia, quem dá a maior oferta. E aquele que vai pregar no melhor horário, no melhor dia, ele tem o seu grupo de cantores, que por sua vez também entregam a sua oferta, a sua ajuda para ter aquela oportunidade no melhor horário e no melhor dia. E isso cria o quê? Partidos, facções. Olha, esse é o melhor, aquele é o melhor, aquele pregador é o melhor. E cada um começa então a disputar entre si, como se fossem pequenos partidos dentro da igreja. Esse espírito não é de Deus. Esse espírito não vem do Senhor. É algo carnal, porque Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele diz no capítulo seguinte, capítulo 3, eu queria escrever para vocês como espirituais, mas eu não pude, eu tive que escrever como carnais, vocês são carnais, meninos. E ele diz, porque há entre vós facções, divisões, pelejas, quando há no meio da igreja, no meio do ministério, esses pequenos partidos, cada um puxa para um lado, cada um no seu cantinho, como se fossem torcidas organizadas, brigando um contra o outro, o Espírito de Deus se afasta. A unidade, ela é quebrada. Mas se porventura, em algum momento da nossa vida, do nosso ministério, isso tenha acontecido, o Senhor Jesus está aqui hoje para nos corrigir. Quem aceita e ouve a voz do Senhor, levante a mão e dê um glória a Deus. Isso é característica da igreja moderna. Não, com Jesus tinha também. Não com Jesus especificamente, mas com os discípulos de Jesus. Quem é o menor? Quem é o maior? Ficavam disputando, né? E se os irmãos olharem o contexto dessa história, tinha um menino lá que estava endemoniado e ninguém conseguiu expulsar. Dá para entender que estava no sentimento deles, no coração deles, a disputa. Quem é o melhor partido? Quem é melhor? Quem é mais importante? E enquanto a gente fica preocupado quem prega mais, quem canta mais, quem é o melhor pastor, quem é o melhor obreiro, o diabo está fazendo a festa na vida de muitos. Mas quando a gente consegue entender que o único partido que tem aqui é o partido de Jesus, quem está nesse partido aí? É dele. A honra é para Ele. Tem um hino que os irmãos cantam. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Então levante as suas duas mãos e dê glória ao nome dEle. É Ele quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Egoísmo. Falei um pouquinho ontem, vou passar aqui mais rapidamente para a gente conseguir concluir. Carnalidade, que já citei também. Imaturidade, que acabei citando também dentro desse contexto. Ou seja, quando a gente não consegue preservar a unidade, é porque nós somos ainda imaturos na fé. Porque a gente fica puxando só para o nosso lado. É o egoísmo, a carnalidade, a imaturidade. Mas quando a gente consegue ter a visão de reino, é o reino de Deus que precisa prevalecer, é o nome do Senhor que precisa aparecer, significa que a gente conseguiu um nível de maturidade cristã que a gente não fica mais perdendo tempo com poucas coisas. Porque senão, irmãos, a gente fica perdendo tempo com coisas pequenas e esquece daquilo que realmente é essencial. Nós temos uma luta grande para guerrear. Os irmãos lembram de Davi? Foi lá levar o alimento, o queijo. Acho que Davi era mineiro, né, irmão? Foi levar o queijo lá para os irmãos, né, que estavam na batalha. Aí quando ele chegou lá, os irmãos conhecem a história. Ouviu o insulto do filisteu, do Golias. Aí ele procurou saber o que ia acontecer com aquele que vencesse o inimigo. E ficou sabendo que ia ganhar isenção de impostos. Quem não quer isenção de impostos ou imunidade, né? Ficou sabendo que ia ganhar até um casamento. Aí ele se interessou. Vamos lutar contra esse inimigo aí. Mas o irmão de Davi, quando viu ele, falou assim, olha, o mais velho, né? Eliabe.
eu conheço bem a presunção do seu coração. Por que deixaste aquelas poucas ovelhas lá e vieste aqui? O que ele quis travar com Davi ali? Uma briga, uma espécie de uma facção, de uma picuinha boba. Mas o texto é tão lindo, não vou ler, depois vocês acompanhem lá, 1 Samuel, acho que é 17. O texto é tão lindo que a Bíblia diz assim, que Davi desviou-se dele. Desviou-se do ofensor. Os irmãos estão compreendendo? Sabe o que a gente aprende com isso? Eu e você, nós temos uma luta, uma guerra muito maior para lutar. Não é contra a carne, nem contra o sangue. Quem está nesta guerra espiritual? Levante as mãos. Então se desvie das picuinhas, dos partidarismos, dos sentimentos egoístas e mantenha o foco naquilo que é o principal, que é fazer a obra do Senhor, para a gente poder manter a unidade na igreja do Senhor Jesus. Agora, irmãos, caminhando para o final, o último tópico aí diz, resultados da unidade. E eu vou perguntar aos irmãos, que eu já sei a resposta, mas apenas para ninguém dormir, né? Quem quer continuar vivendo em unidade, levante as duas mãos, diga um amém bem forte. Tem uma lei maior que diz assim, para toda ação há uma reação ou consequência. Então, se a gente viver em unidade, é a nossa ação. É uma ação da parte da igreja, viver em unidade. E para essa ação há uma reação. Quando uma igreja entende e passa a viver a verdadeira unidade, os resultados positivos são muitos e visíveis. Vejamos, primeiro, a gente consegue criar na igreja, claro, com a orientação do Espírito Santo, porque é uma obra espiritual, mas a gente consegue desenvolver na igreja um ambiente agradável. Esse ambiente não é agradável? Estar na casa de Deus não é um ambiente agradável, sim ou não? Ambiente de paz, de alegria, de contentamento. Agora os irmãos já pararam para pensar, como é uma escola bíblica, a gente tem que falar diretamente, que há lugares, igrejas locais, que não são mais lugares agradáveis. Você não consegue mais cultuar como deveria. O culto se torna pesado, tudo é pesado, a mensagem é pesada, o hino é pesado, tudo é difícil. Pessoas com cara amarrada, mas não porque nasceu com a cara feia, igual a minha, assim, porque amarrado de amargura, de tristeza, pelos problemas, as brigas, as pelejas. Eu já vi, irmãos, na minha pouca experiência dentro da igreja, são 38 anos de crente dentro da Assembleia de Deus. Nasci nessa igreja. E eu já vi algumas fases da igreja onde eu congreguei, fases difíceis. Uma época que teve uma divisão, um problema sério. E eu me lembro que no culto, eu era criança, tinha uns 8, 10 anos, teve um problema sério lá. E eu me lembro que um dos divisores saiu, que ele era proprietário de todo equipamento de som da igreja, e ele saiu arrancando caixas, arrancando mesa de som, levando tudo embora, brigando com o pastor, e aquilo no momento do culto, era um culto de ensino, onde alguém deveria ser disciplinado, e ele não concordou, e levantou-se contra o ministério, contra o pastor, e algum grupo lhe acompanhou também, pessoas gritando, aquilo foi feio. Aquilo foi horrível. Talvez, infelizmente, alguns aqui já tenham visto situações semelhantes que não deveriam acontecer, mas às vezes acontecem, infelizmente. Agora, por que eu estou contando isso? Demorou muitos anos para aquela igreja voltar a ter um ambiente agradável. Porque esse espírito maldito da divisão entrou. Eram facções, partidos, brigas, não tinha mais unidade. E o diabo conseguiu o intento dele, que era promover no meio da igreja um ambiente desagradável. Porque essa é a obra dele, é matar, roubar, destruir. Ele quer matar esse ambiente agradável, ele quer destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas Jesus é diferente, irmãos. Onde Jesus chega, o ambiente pode estar até desagradável, mas se torna um ambiente agradável. Amém? Vamos continuar vivendo nesse ambiente agradável. É o resultado
da unidade. O que mais? Um ambiente de respeito. Quando há unidade, há também respeito. Respeita-se as pessoas. Respeita-se os obreiros. Respeita-se os pastores. Respeita-se os irmãos. Respeita-se também aqueles que, de certa forma, são subordinados à liderança da igreja. Há um ambiente de respeito, porque há unidade no meio do povo de Deus. Mas há também um ambiente de submissão. A pessoa, ou as pessoas que não conseguem se submeter, porque o que é a submissão? A submissão e obediência parecem a mesma coisa, mas quando o escritor aos Hebreus escreve, no capítulo 13, se não me falha a memória, ele diz: obedecei aos vossos pastores. Vamos até ler, para a gente não citar errado. Hebreus capítulo 13. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. O texto que manda, versículo 17. Olha o que diz. 13, 17 de Hebreus. Olha o que diz. Obedecei a vossos guias. Algumas versões trazem a palavra pastores. E submetei-vos. Olha aí, irmão, submissão. Veja que o escritor aos Hebreus, não sabemos com certeza quem é, talvez Paulo, Lucas, não sei. Mas ele escreve dizendo, olha, primeiro, obedecei a vossos pastores. Tem obedientes aqui? Levante a mão e diga amém. A obediência é também uma consequência de um ambiente de unidade. Mas ele diz, olha, obedecei a vossos pastores. E ele diz assim, sujeitai-vos, ou estejam submissos a eles. Não parece aqui uma repetição de um conceito? Primeiro manda obedecer, e depois manda sujeitar, ou se submeter. Tem algum militar aqui? Militar? Levante a mão, tem vários. Lá no militarismo a gente aprende, eu fui um pouco de tempo lá, músico, a gente aprende a obedecer, né? Ou obedece ou vai ser anotado. Não é isso? Em alguns casos até ficar detido lá no quartel. Tem que obedecer. Mas nem sempre a obediência lá no militarismo é uma submissão, é uma obediência imposta. Consequência de uma lei, de uma regra. Porque a lei ela tem esse poder de coerção, de obrigar. Você não pode ser parado aí por um guarda de trânsito e dizer, olha, eu não vou obedecer essa lei. Não, a lei é para todos. Temos que obedecer. Agora, às vezes a pessoa dentro da igreja, ela obedece. Mas ela não é submissa. Agora, quando há esse espírito de unidade, a pessoa obedece, mas também se sujeita, é submissa. E o que é ser submisso? Obedecer é você responder a um poder legal, a uma autoridade que tem poder sobre a sua vida. Agora, a submissão agora não é só no sentido de você ser obrigado, mas é você fazer algo porque você está embaixo ou debaixo de um ideal. Submissão quer dizer, você está embaixo de uma missão. Você se submete a um ideal. E quando há unidade, você obedece e você também é submisso. Você obedece de coração. Você está debaixo de um ideal. Você não está aqui só porque o seu dirigente mandou você vir. Você não está aqui só porque o presidente mandou você vir. Mas você está aqui porque você é submisso. Você está debaixo de um ideal. E você preserva a unidade da igreja. Amém? Quem está debaixo desse ideal? Levante a mão. Debaixo de um ideal. E o que é que produz isso também? É a unidade. Quando estamos vivendo esse espírito, esse sentimento de unidade, nós vivemos num ambiente de submissão. A pessoa serve com alegria, serve com prazer. Mas é também um ambiente de bênçãos.
quando há unidade no meio da congregação, no meio do povo de Deus, aí, irmãos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É o Salmo 133, não é isso? Quem quer a bênção de Deus aí? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como um gesto de carinho e que tipifica a nossa união como um todo. Aperte a mão de alguém, dê um sorriso cristão, respeitoso e diga assim: nós estamos unidos, pastor Marcos. Estamos em unidade. Aleluia. E se estamos em unidade, nós vamos viver a bênção de Deus na nossa vida. Aleluia. Estamos vivendo a bênção de Deus de maneira espiritual, de maneira física também, porque Ele é o abençoador e Ele tem prazer em abençoar um povo que está unido. Vamos viver também um ambiente de reconhecimento. As pessoas vão olhar para a igreja, pastor Germano, e vão dizer assim: ali vale a pena ir. Pastor Eurípides? Lá vale a pena estar. Lá é um ambiente agradável, de respeito, de bênçãos. Sabe o que é isso? Reconhecimento. A igreja se torna conhecida e reconhecida como um lugar que as pessoas gostam de estar presentes. Será que queremos isso para a nossa igreja, irmão? Sim ou não? Eu não estou falando agora da igreja universal, o corpo místico de Cristo. Estou falando da igreja local. Porque a gente diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Palavras de Jesus. É verdade, sim ou não? Mas não se esqueça que Jesus estava falando da igreja universal. Não é a universal do reino de Deus, é a universal no sentido geral, né? Os crentes espalhados em toda a face da terra, de todas as denominações, de todas as épocas, já tentaram matar a igreja, já tentaram parar a igreja, o poder político, religioso já tentou parar, e a igreja chegou aqui porque as portas do inferno não prevalecerão. Igreja geral, universal, o corpo místico. Agora escute, porém, a igreja local, ela pode fracassar. A igreja, enquanto denominação local, ela pode fracassar. A igreja universal, não, mas a igreja local, sim. Se ela quebrar esse espírito de unidade, ela vai perder o reconhecimento. Ninguém mais vai querer ir lá. Eu vou naquela igreja lá, o povo só vive brigando. Não é isso? E olha a falta de prudência de alguns crentes, irmãos. Vou voltar aqui nas redes sociais. Quem tem Facebook? Levante a mão. Eu tenho também. Nossa igreja tem. Hoje é comum. É um meio de comunicação rápido. Isso é bom. Mas olha a falta de prudência de alguns crentes. Qualquer coisinha que acontece na congregação, aí ele vai para o muro das lamentações, chamado Facebook. Aí os incrédulos ficam olhando aquilo lá, porque o Facebook ou redes sociais é uma via pública onde transita o mundo todo. Você posta aqui em Uberlândia, no mesmo instante lá no Japão, viu, pastor Celso? Alguém está vendo. Ontem alguém lá do Japão, pastor Celso, eu tenho muita amizade lá no Japão, temos missionários lá da igreja. Todo ano a gente vai lá. E ontem, depois do culto aqui, alguém colocou no Facebook, eu também coloquei, uma postagem da igreja. Alguém me ligou, lá do Japão. Você está em Uberlândia. Ou seja, terminou o trabalho aqui, alguém já estava sabendo. Lá do outro lado do mundo. Aí o irmãozinho, a irmãzinha, o obreiro imaturo, inconsequente, vai lá e expõe a vida da igreja na internet. Não faça isso em nome de Jesus. Irmãos, eu falo com muito respeito. Vocês querem ouvir a voz de Deus mais uma vez? Digam amém. Então não faça isso em nome de Jesus. Se tiver algum problema, chega olho no olho. Como crente, como homem de Deus. Conversa, tenta resolver. Mas vai para Facebook. Expõe a vida da igreja, expõe a vida dos irmãos. E aqueles que não temem a Deus?
E aqueles que não servem a Deus vão ver uma situação dessa, vão dizer, olha, mas que igreja é essa que o povo fica brigando aí na internet? Mas que o sangue de Jesus nos guarde desse mal. Você pode glorificar a Jesus? Vamos manter esse ambiente de reconhecimento, de uma boa fama, mas também uma igreja que mantém unidade. O resultado é um ambiente atrativo. Ela atrai. Não estou dizendo aqui que a gente não vai precisar ir para a rua evangelizar, não. Mas a igreja passa a viver um momento tão bom que as pessoas vão chegando, irmãos. Às vezes até sem ser convidadas. Porque a igreja, o seu comportamento na rua, no bairro, onde ela está, naquela cidade, o comportamento dos seus membros começa a atrair as pessoas. Seja sincero, você não gosta de estar entre pessoas de bem, sim ou não? Falando aqui do modo geral, no mundo secular, lá no trabalho, na empresa, você não gosta de repente almoçar com pessoas de bem, que lhe fazem bem? E na igreja é da mesma forma. Nós temos que lutar para que a igreja tenha esse ambiente atrativo cada vez mais. E mais, o ambiente de credibilidade. A igreja se torna um povo, uma comunidade que tem crédito. Estava ontem, após o culto, jantando com alguns irmãos. Aí, de repente, chegou o pastor Álvaro, com muito respeito, uso aqui o nome dele agora. E tinham outras pessoas lá naquele local. E eu fiquei observando, foi até difícil ele chegar na mesa, né, pastor Marcos? Porque onde ele passava assim, alguém parava ele, conversava, de repente passava, pastor Álvaro, pai do senhor. Eu fiquei pensando, sabe o que é isso? É credibilidade. É uma igreja, um obreiro, um povo que tem credibilidade. E isso, irmãos, se constrói a partir das nossas ações, a partir do nosso comportamento, a partir das nossas palavras, a partir das nossas atitudes. E que o Senhor nos ajude, nos guarde, para que a gente continue mantendo este ambiente de credibilidade. Seja lá naquela pequena congregação, naquele pequeno ponto de pregação, ou num campo como um todo, ou numa convenção, numa igreja como um todo, em todo o país, que possamos manter esse ambiente de credibilidade. Mas esse ambiente só será possível se nós vivermos em unidade. Se em algum momento o inimigo tem quebrado a unidade, isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Escute o que eu estou te dizendo. Ainda dá tempo de consertar. Quem crê que o Espírito Santo fala numa escola bíblica? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ainda dá tempo de consertar. Faça o que for preciso fazer, se preciso for, até perder um pouquinho. Eu trabalho também como advogado, e a gente aprende na faculdade de Direito. Você tem que lutar pelos seus direitos, né? Deve ter outros advogados aqui que gostam da área. Não é assim que a gente aprende? Não, lute pelos seus direitos. Lute pelos seus direitos. Isso lá fora, na faculdade. E não é errado dentro do contexto geral da vida. É um conceito relativamente correto. Não plenamente, mas relativamente correto. Agora, no mundo cristão, no seio da igreja, muitas vezes é preciso abandonar a razão. Os irmãos estão me entendendo? É preciso abandonar o nosso direito, deixar de lado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Você pode levantar a sua mão comigo um pouquinho. Adore a Jesus por alguns segundos. Glorifique ao Senhor por alguns segundos e peça que o Espírito Santo trabalhe neste momento no meu coração, no seu coração. Se porventura alguma coisa está errada, o Espírito de Deus está aqui hoje para corrigir. Aleluia! Toda honra e toda glória a Ele. Adore e glorifique ao Senhor, porque Ele ainda nos ama. E a Bíblia diz que Ele corrige aquele que ama. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Quando a igreja vive em unidade, a igreja passa a viver um ambiente de louvor. Não é apenas de música. Porque música é fácil. Qualquer um vem que sabe tocar, sabe cantar, vem e faz a sua apresentação. Mas quando a igreja vive um ambiente de unidade, ela consegue viver um ambiente de louvor. O resultado é que o povo realmente louva a Deus. Louva com alegria, com prazer na alma. É o que diz o Salmo 100, versículo 2. Servi ou louvai ao Senhor com alegria. Quem veio nessa escola louvar ao Senhor com alegria? Contentamento. Não é isso, irmãos? Canta o hino da harpa, canta com alegria. Seja um outro hino avulso, canta com alegria. Porque ele está em paz com o irmão. Agora, quando não tem paz, quando não tem unidade. Eu contei ontem para os irmãos aqui de um problema que eu tive com o obreiro. Porque eu estou inserido nisso aí, irmãos. Eu faço parte de tudo isso. Eu também erro, também falho. E eu contei para os irmãos ontem. E esse problema perdurou. Quem veio ontem aqui? Levante a mão. E esse problema perdurou alguns meses. E foram os meses mais difíceis para mim. Ter que chegar e pregar. E você olhar, o irmão está lá. E você não está em paz com ele, nem ele com você. Irmãos, me desculpe, mas tem que ser muito hipócrita para conseguir prestar um culto a Deus com sinceridade dessa maneira. O culto para mim, pastor Euripe, se tornou um peso. Porque eu tinha que pregar, estou diante do povo. E o irmão está lá com raiva de mim e eu com raiva dele. E aí? Hein, pastor William? Será que sai louvor nessa hora, irmãos? Sai barulho. Sai apenas uma letra de uma música da boca para fora. Aleluia. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que a gente chegue num culto como esse, num trabalho como esse, e a gente possa louvar com o coração aberto. A gente possa levantar as mãos e olhar para o irmão, e nada vai nos acusar no sentido de estarmos brigados, ofendidos, ou termos ofendido alguém. Mas São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, acho que é o verso 12, ele diz: amai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Você está disposto a perdoar se for preciso, pedir perdão se for preciso. Aí você vai ver que tudo muda. O hino que parecia um peso, agora se tornou um louvor. Você canta aqui, você louva aqui, os céus se abrem e a glória de Deus desce no meio da congregação. Aleluia. Quem crê nisso que eu estou falando, levante as mãos e adore a Jesus. Porque lá fora no mundo, basta a técnica, basta o profissionalismo, é apenas se apresentar, mas aqui não, irmãos. Se for deixar a tua oferta e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que Jesus falou? Vai lá consertar. É possível ter paz com todos? Não é. Mas a Bíblia diz: naquilo que estiver em vós, tende paz com todos. Em outras palavras, naquilo que estiver dentro do seu alcance, tende paz com todos. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Olha, busque a paz, lute pela paz, e essa unidade ela vai proporcionar então um ambiente de louvor sincero, que realmente toca o coração de Deus, e mais, de pregação da palavra de Deus, não apenas um discurso. Porque quando não estamos em unidade, a mensagem pode ser até bonita, mas se torna um mero discurso. Porque a gente vai pregando e a consciência vai falando, vai acusando. Mas quando a gente está em paz, a gente fala com tranquilidade, coração leve, coração aberto. A gente vai falando a palavra e o Espírito de Deus vai agindo no meio da congregação.
Não precisa nem fazer muita força, nem gritar muito. É o Espírito Santo que vai agindo e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Então levante as suas mãos e a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. É o modelo da igreja primitiva, né? Os irmãos tinham tudo em comum, estavam em paz, estavam unidos. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Quem está compreendendo a palavra aí, diga amém. Irmãos, eu tenho 10 minutinhos, segundo a orientação do pastor. E eu quero fechar no tema. Estamos falando do tema. Mas eu quero fechar com os irmãos, especialmente agora, e exatamente no tema. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 17. Onde está o tema que os irmãos escolheram? O tema, e eu deixei para fechar no tema, de propósito. O tema que os irmãos escolheram é Deus, Jesus, não é isso? E nós em unidade. Vamos citar todos juntos? 1, 2, 3. Deus, Jesus e nós em unidade. 2 pontos. O que esses 2 pontos ensinam? Se a gente estiver unido. Agora, olha só, vamos olhar o tema. Se a gente estiver unido, mas é uma unidade, uma união que tem um parâmetro. Qual é o parâmetro dessa união, pastor Álvaro? Não é nenhuma instituição secular. O parâmetro é espiritual. Qual é o parâmetro da união? Deus e Jesus. Porque quando Jesus faz a oração, ele pede ao Pai que os seus discípulos estejam unidos, assim como ele e o Pai. Então a nossa unidade, diga comigo, a nossa unidade dentro da igreja tem um parâmetro. Agora, irmãos, olha, qual é o parâmetro? Deus e Jesus. E poderíamos falar aqui de muitos aspectos deste parâmetro, mas vou citar apenas 2 que está no texto. São João capítulo 17, verso 1. 17, 1. Está dentro do contexto. Vamos ler juntos aí no telão? Para a gente terminar exatamente no tema. São João 17 e 1. Se puder colocar no telão. Vamos ler todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Jesus... Aqui está o primeiro aspecto deste parâmetro de unidade entre Deus e Jesus. O que Jesus está dizendo na oração após o discurso que ele dá aos seus discípulos, que falei ontem aqui para os irmãos? Ele está dizendo assim: Pai, é chegada a hora, parte final. E agora ele diz: glorifica teu filho. E olha só, para que o teu filho te glorifique a ti. Primeiro aspecto deste parâmetro da unidade, que é o modelo que encontramos em Jesus. Isso não está na apostila. Se você quiser anotar, pode anotar. Primeiro aspecto, reciprocidade. Porque Jesus está falando assim: Pai, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Eu também fui bancário, irmãos. Sou novo, mas já fui bastante coisa, né? Fui do Bradesco. E trabalhei um tempo lá, antes de sair para viver integral na obra, como gerente de conta física. E quando alguém chegava para fazer um empréstimo, pastor William, se tiver bancário aqui, sabe do que eu estou falando? A gente olhava lá na tela do computador um item do cadastro do cliente que se chama reciprocidade. O que é isso? A reciprocidade lá no banco, lá no mundo financeiro. Em palavras bem comuns e simples, é dizer o seguinte: olha, o que você oferece ao banco para que o banco também te ofereça alguma coisa? Isso é reciprocidade. É você oferecer para receber. É você dar para receber. Por isso que alguns, não vou pedir para levantar a mão quem já fez o empréstimo, porque se eu pedir, eu vou ter que levantar minhas duas também. Alguns, quando vão fazer o empréstimo,
Já notou que tem, às vezes, o gerente chega para você e fala assim, olha, tem um seguro aqui, uma capitalização. Não é assim? Tem que fazer um produto do banco. Sabe por que ele está fazendo aquilo? Porque você não tem a reciprocidade devida para receber um dinheiro do banco. Se chegar lá um milionário, pensa no milionário aí no Brasil, chegar lá no banco, ninguém vai pedir para ele fazer seguro. Vai pedir para mim, que sou pé de chinelo. Mas chega lá um milionário lá no banco. Se é que ele precisa de um empréstimo. Mas às vezes precisa, né? Fazer investimentos altos. Chega lá e ele tem muito dinheiro na conta, muitos investimentos, ninguém pede para ele para fazer um seguro, comprar um produto. Por quê? Ele já dá para o banco. Se ele tem lá 1 milhão, 2 milhões na conta durante o mês, o banco está ganhando dinheiro em cima do dinheiro dele. Então já existe essa reciprocidade. Agora, quando a gente vai fazer um empréstimo, no meu caso, não no caso de vocês aí, pastor Marcos, mas no meu caso, tem que assinar um seguro, uma capitalização e um monte de coisa, e tal, e tal, e tal. Compra até caixão, né? Faz um monte de coisa lá para poder receber um dinheirinho do banco. Em outras palavras, o banco está dizendo, olha, você não tem reciprocidade, você não deu nada ainda para receber o que você precisa. E por que eu estou dando esse exemplo? O exemplo de unidade que o paradigma é o próprio Jesus e o Pai, ele está mostrando o seguinte, na unidade vai existir a reciprocidade. Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Trazendo para o nosso caso aqui, para ser bem objetivo, quando nós vivemos em unidade, agora preste atenção nisso, eu falo bem de você, e você fala bem de mim. Amém? É isso que Jesus está falando. Glorifica o teu filho, e o teu filho glorifica a ti. Ah, pastor, mas Jesus é perfeito, Jesus é santo. O meu irmão aqui não é assim não. Mas irmãos, será que não é possível a gente olhar os pontos positivos para falar bem dessa pessoa? Isso é viver em unidade. É ter essa reciprocidade, um oferecer para o outro, um ajudar o outro. Você fala bem do seu pastor fala bem de você, você fala bem do seu companheiro de ministério e vice-versa. Esse é o parâmetro da unidade que Jesus está ensinando. Um dá respaldo para o outro, um fala bem do outro. Quem está entendendo, diga amém. Só como exercício, é uma escola, diga pelo menos para 2 aí. Pode deixar que eu vou falar bem de você, viu, irmão? Agora diga assim, mas você fala bem de mim também, viu, Marcos? Fala bem de mim também. Isso, irmãos, é um parâmetro da unidade. Quem quer viver esta realidade na nossa vida, levante a mão e dê glória a Jesus. Quer ver um outro aspecto desse parâmetro da unidade? Aqui eu termino. São João, capítulo 17 ainda. Olha o versículo 10. Estamos dentro do contexto da unidade. Olha o versículo 10. Jesus falando para o Pai. Tudo que tenho é teu. E tudo que tens é meu. E neles sou glorificado. Quando uma igreja vive em unidade, primeiro, há reciprocidade. Há respaldo. Um fala bem do outro. Um protege o outro. Um ajuda o outro. E também é comum. As coisas são comuns. Jesus está dizendo para o Pai, tudo que eu tenho é teu. E tudo que é teu, que o Senhor tem, é meu. Vamos trazer para a nossa realidade aqui? Sabe o que quer dizer isso? Isso aqui é tudo nosso. Aí cai por terra tudo aquilo que eu já falei, partidarismo, facção, egoísmo, carnalidade. Porque Jesus conquistou na cruz isso aqui tudo para nós. Você não saúda alguém com a paz do Senhor, você não diz assim, a paz do Senhor, meu irmão. Você pode olhar no olho de alguém e dizer, você é meu irmão. Somos filhos do mesmo Pai. Jesus conquistou isso lá na cruz para mim e para você. É nosso. Então levante a sua mão e adore a Jesus. Porque esse é o outro aspecto e o último que eu falo da unidade. Irmãos, quem compreendeu, diga amém. Fique com esse conselho.
Eu falei muita coisa aqui que serve para mim, serve para nós. São coisas práticas do dia a dia, do ministério pastoral. Fique com esse conselho. Se a gente atender o conselho, a gente resolve muita coisa, sim ou não? Eu termino dizendo para os irmãos, um caminhão foi passar numa rodovia ou numa via pública, e a carga estava alta, e tinha um viaduto, e a carga enroscou no viaduto. Isso acontece muito lá em São Paulo, né? Na Marginal Tietê. E o caminhão ficou preso lá, pastor Germano. Uma ilustração. E alguém chegou e tentou quebrar o viaduto, e tentou mexer na carga, e fizeram de tudo, e nada resolvia. O caminhão estava preso e não saía do lugar. Como a nossa vida espiritual e ministerial, às vezes, presa, sem sair do lugar, sem desenvolver. Mas aí tinha uma criancinha lá perto dos técnicos, perto das autoridades, e a criancinha cutucava um, cutucava o outro, chamava um, e ninguém dava atenção. Puxava o paletó de um, e chamava a atenção do outro, e ninguém olhava para a criancinha. Aí depois de muito tempo quebrando a cabeça, alguém resolveu olhar para a criancinha e falou, o que você quer, menino? Aí o menino falou assim, escuta, vocês já murcharam o pneu? Ninguém fez isso. Aí foram lá e murcharam o pneu, o caminhão passou. É preciso murchar o pneu às vezes, mas ouça a criancinha, porque às vezes Deus fala na voz de uma criancinha. Entenda essa criancinha no contexto que você quiser, mas ouça a voz do Senhor. Quantos compreenderam, digam amém. Pastoral, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor, continue abençoando. E quero voltar aqui outras vezes, não para pregar, embora se o Senhor convidar eu venha. Mas quero trazer os obreiros lá de Birigui aqui, porque só de estar aqui, a gente já aprende muita coisa. Tá bom? Muito obrigado, me sinto muito honrado. E me perdoe qualquer falha. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Orem por mim, lá em Birigui. Estamos lá fazendo a obra do Senhor. E estaremos orando pelos irmãos também. Quem vai orar por mim aí, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço de um paulista de coração mineiro. Família toda é de Minas? Todas? Todos. Ah, o seu pai é mineiro. Meu pai, meu avô, minha avó. Seu avô, avó. Tudo de Minas. Ok. Itajubá, Itamonte, Mas você nasceu em Cruzeiro, nasci em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Quem já conhecia o pastor Emanuel Júnior? Alguém já o conhecia? Está conhecendo pela primeira vez? E ouvindo? Vocês querem agradecer a Deus pela vida dele? Deixou a família, deixou a igreja para estar aqui conosco. Inclusive, estava em Três Lagoas, no aniversário do pastor Ledir, nosso amigo, e só passou em casa, viu a família e viajou para cá. Ontem ele ministrou a palavra de Deus para nós, e hoje, nesses 2 períodos, e nós agradecemos a Deus. Vocês querem dizer amém? Digamos amém. Deus abençoe, querido.